Olá, meu nome é Daniela Aparecida de Souza e hoje vamos analisar um dos poemas mais emblemáticos da literatura brasileira, No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores poetas brasileiros, conhecido por sua capacidade de transformar o cotidiano em algo poético. O poema No Meio do Caminho é um exemplo perfeito disso, com a sua linguagem simples, mas profundamente reflexiva. O objetivo dessa aula é entender as metáforas, o simbolismo e a repetição presentes no poema, e como esses elementos influenciam nossa interpretação. Agora, eu vou distribuir para vocês o poema impresso, para que vocês me acompanhem na leitura. No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este poema é muito conhecido pela sua repetição. Mas o que será que o autor quer nos dizer com essas palavras? A pedra no meio do caminho pode ser interpretada de várias formas. Alguns dizem que representa os obstáculos que enfrentamos na vida. Mas, por que Drummond repetiria essa imagem tantas vezes? Podemos pensar que essa repetição reforça a ideia de que certos obstáculos nos marcam profundamente, a ponto de nunca esquecermos deles. Agora que lemos o texto, vamos analisar alguns aspectos importantes. Primeiro, o uso da pedra como uma metáfora é central no poema. A pedra pode simbolizar os obstáculos que encontramos ao longo da vida. Drummond não descreve a pedra de forma literal. Em vez disso, ele nos convida a refletir sobre o que ela pode representar. Outro ponto importante é a repetição constante da frase. No meio do caminho tinha uma pedra. A repetição pode ser vista como uma forma de enfatizar a presença inevitável dos desafios. Algo que o autor quer que nunca esqueçamos. Fazemos uma discussão crítica agora. O que será que o autor quer dizer com essa escolha de palavras? Ao utilizar termos simples e repetitivos, Drummond parece querer transmitir a ideia de que os obstáculos, mesmo que pareçam pequenos, podem se tornar significativos em nossas vidas. A mensagem subjacente pode ser interpretada de várias maneiras. Uma interpretação possível é que a vida está cheia de dificuldades, que se repetem e se tornam parte de quem somos. A pedra, neste sentido, não é apenas um obstáculo, mas algo que nos transforma. E mais importante, como essa escolha afeta a nossa interpretação como leitores? A simplicidade das palavras pode nos levar a uma reflexão profunda sobre nossos próprios desafios pessoais e como lidamos com eles. Será que a pedra é apenas um obstáculo físico? Ou poderia ser algo simbólico, como um desafio emocional ou psicológico? Como vocês interpretam isso? E qual seria a intenção do autor
ao deixar o poema tão aberto a interpretações? Será que ele quer que cada leitor encontre o seu próprio significado? Já parou para pensar como uma simples pedra pode representar tantas coisas na nossa vida? Todos nós enfrentamos desafios na vida. Às vezes, uma simples situação pode nos marcar para sempre, assim como essa pedra marcou o autor. Será que todos os leitores interpretariam esse texto da mesma forma? Provavelmente não. Isso porque cada pessoa tem experiências de vida diferentes que influenciam como vem o mundo. Por que não? Talvez porque o que para um leitor pode ser apenas uma pedra, para outro pode representar um momento de grande dificuldade na vida. O autor nos dá essa liberdade de interpretação, e isso é o que torna o poema tão poderoso. Pense sobre como você interpreta o poema e quais pedras você encontrou no seu caminho. Como essas experiências influenciam sua leitura. Agora que analisamos o poema no meio do caminho, quero propor um desafio criativo para vocês. Vamos usar a inspiração de Drummond para criar os nossos próprios poemas. Assim como Drummond usou a metáfora da pedra para falar sobre os obstáculos, vocês também podem escolher um objeto ou uma situação cotidiana e transformá-lo em um símbolo poético. Podem usar a repetição, como ele fez, ou expressar outro recurso literário. Mas o importante é que o poema reflita algo significativo para vocês. Pode ser algo que vocês enfrentam no dia a dia, um momento marcante, ou até mesmo algo simples, mas que tenha um significado profundo. Não se preocupem com a forma. Pode ser um poema curto ou longo, em verso livre ou rimado. O importante é expressar suas ideias de forma clara e criativa. Após feito isso, eu vou usar alguns critérios de avaliação. Como cada um de vocês transformou o tema em um poema, vou observar as metáforas, simbolismos, repetições, como que o poema transmite uma ideia ou sentimento, se o poema faz sentido e se está bem organizado. Depois que todos terminarem, vamos ler alguns poemas em voz alta. Isso nos permitirá compartilhar nossas reflexões e explorar diferentes interpretações. E ao final, agora, depois de lermos todos esses textos em voz alta, esses poemas, como foi a experiência de transformar um momento ou um objeto cotidiano em poesia? Quero que vocês dividam comigo o que aprenderam sobre o processo criativo. Hoje exploramos como Carlos Drummond de Andrade usa a metáfora da pedra para falar sobre os obstáculos da vida e como a repetição e a simplicidade do poema impactam a nossa interpretação. A poesia de Drummond nos lembra que, embora desafios sejam inevitáveis, eles também são oportunidades de reflexão e crescimento. Obrigada por me acompanhar nessa análise. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Olá!
Meu nome é Daniela Aparecida de Souza e hoje vamos analisar um dos poemas mais emblemáticos da literatura brasileira, No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores poetas brasileiros, conhecido por sua capacidade de transformar o cotidiano em algo poético. O poema No Meio do Caminho é um exemplo perfeito disso, com a sua linguagem simples, mas profundamente reflexiva. O objetivo dessa aula é entender as metáforas, o simbolismo e a repetição presentes no poema, e como esses elementos influenciam nossa interpretação. Agora, eu vou distribuir para vocês o poema impresso, para que